E aí, galera, outra vez, pela terceira vez, por enquanto. É, no vídeo de hoje eu vou falar agora sobre o trabalho na concepção da sociologia. E, o trabalho, de um conceito mais amplo, seria qualquer atividade que gasta energia que vai transformar a natureza de alguma forma. Então, o trabalho é uma coisa que tem um sentido muito amplo, um significado social muito amplo. Por quê? Hoje, por exemplo, hoje a gente é baseado pelo nosso trabalho. A gente estuda para trabalhar, a gente, todo mundo pergunta o que a gente quer ser quando crescer, de profissão, para trabalhar. Então tudo é baseado no trabalho hoje em dia. Só que nem sempre foi assim. Então, fazendo uma contextualização. Primeiro, tiveram a vida em tribos, em que as pessoas não trabalhavam tanto, elas tinham mais tempo para as coisas delas, para fazer coisas tipo de lazer, ou práticas de ócio mesmo, reflexão, essas coisas assim. Nesse período, as sociedades eram muito menos complexas, então a divisão de trabalho também era menos complexa. Então, a divisão de trabalho no máximo era de caçadores-coletores. Daí depois, caçadores, coletores e agricultores. Esse tipo de coisa, assim. A divisão era muito básica. Hoje em dia, se a gente pensar, a divisão é médico. Daí dentro de médico tem neurologista, cardiologista. Tem um monte de especialização. Então, essa é uma diferença importante. Mas voltando ao passado, depois da vida tribal, durante a antiguidade, que é greco-romana, mas com foco na Grécia, o trabalho podia ser dividido em três tipos: labor, poiesis e praxis. Mas eu não sei se eu tô falando certo, porque, os nomes são meio estranhos. Mas labor seria atividade mais física, de esforço físico. Então, um exemplo podia ser. Um exemplo bem simples. Poderia ser atividade de escravos, que é uma atividade cansativa, desgastante. Enquanto a poiesia seria uma atividade atividade manual, que a pessoa faz com as próprias mãos e tal. E a praxis seria a arte do discurso, a atividade da pessoa discursar e tal. Então, por isso, o labor era a atividade menos valorizada, porque era praticada principalmente pelos escravos. Daí, indo para a Idade Média, o trabalho era baseado na terra e também era baseado nas relações servo-senhor. O trabalho era para a subsistência das pessoas, então, não era uma relação de trabalho que tinha a ver com adquirir lucro, coisa assim. Era muito mais se a pessoa conseguir sobreviver, para gerar o próprio alimento. E nesse período, acabou acontecendo do trabalho ser pouco valorizado. Então, as pessoas não queriam trabalhar. Elas iam trabalhar para conseguir sobreviver, mas elas não valorizavam o trabalho. Tanto que a Igreja Católica dizia que era um fardo trabalhar. Daí, depois da Idade Média, indo para a sociedade moderna, com o capitalismo, a mudança de paradigmas acerca do trabalho é muito grande. Porque é só de pensar na nossa atualidade. A gente valoriza muito o trabalho. E antes não se valorizava tanto. Então, isso significa que houve essa mudança de paradigmas. Porque hoje em dia o trabalho dignifica o homem. Então a vida do homem é o trabalho. E isso é comprovado pelas escolas, pela religião, pelo governo, pelas empresas que também falam que querem explorar ao máximo, para as pessoas trabalharem ao máximo também. Então aí você vê que o trabalho tem uma concepção muito mais ligada agora à questão de valorizar o ser humano, valorizar quem você é. Você é o seu trabalho. Nesse sentido, indo para uma perspectiva um pouco mais, durante o processo da formação da sociedade moderna, o trabalho foi aos poucos se especificando cada vez mais. Primeiro, era uma cooperação simples, o primeiro tipo de trabalho assalariado, que era que um artesão, que era financiado por uma pessoa, ele ia trabalhar sozinho e fazer alguma coisa. Ele ia fazer tudo. Depois vem a manufatura, que vários artesãos, não sei, não sei, não lembro, não sei, depois tem que estudar esse negócio também, porque português é difícil, mas
as pessoas começavam a dividir as funções na manufatura. E com a maquinofatura, que é quando entrou as máquinas, é, a divisão foi ainda maior. E o trabalho das pessoas começou a ser substituído pelas máquinas. Então, é, houve uma mudança no trabalho nesse momento da própria Idade Moderna. Então, hoje em dia, por exemplo, as máquinas fazem grande parte do nosso trabalho. E daí eu vou falar mais adiante da questão de Karl Marx, que ele vai falar sobre o fato do homem estar subjugado à máquina, mas ainda não vou falar disso. E tem mais uma diferença entre três coisas que é muito importante. A diferença entre emprego, profissão e formação. Formação é o nosso estudo para fazer alguma coisa. Profissão é o que nos caracteriza no mercado de trabalho. Então, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou vendedor, eu sou lixeiro. Os nomes das suas profissões são suas profissões. Enquanto o emprego é um trabalho que é assalariado, que você tem bonificação financeira. Não necessariamente a sua formação tem relação com o seu emprego. Você pode ser formado em astrofísica, mas trabalhar como um vendedor. Esse é o seu emprego. Essa é a sua profissão. E agora indo para a questão de Karl Marx, que é o lado mais sociológico da coisa. Karl Marx ele vai dizer que a divisão do trabalho gera a divisão de classes. O trabalho vai dividir nas pessoas que têm os meios de produção e nas pessoas que não têm. Então seria o burguês e o proletário, o escravo e o senhor, o servo e o senhor feudal. Então vai dividir em quem tem um domínio maior, só que o foco, como o caso é trabalho, o foco é na modernidade. Então o foco é na relação burguês-proletário. Então seria a divisão desse trabalho gera essa divisão de classes, né? Daí, o burguês, ele tem as máquinas que vão subordinar o trabalhador a ser um mero operador dessas máquinas. E além disso, elas vão colocar meio que o proletário como a base do burguês. Por quê? O burguês ele vai pagar pro proletário trabalhar para ele. Então o proletário está vendendo a sua força de trabalho por uma remuneração. Só que quando eu vendo minha força de trabalho, você está se vendendo. Você está vendendo quem você é, porque você vai acabar só trabalhando, porque na sociedade moderna a vida é o trabalho. Essa é uma relação importante, que é relacionada a essa crítica de Marx. Daí vem o conceito de mais-valia. Mais-valia é o lucro que o burguês obtém em cima do trabalho do proletário nas suas horas trabalhadas que não são pagas. Então, se eu tenho um contrato para trabalhar 8 horas por dia durante um mês e o meu salário é R$1.000, se durante 2 dias eu consigo esses R$1.000 pro burguês, o resto dos 28 dias eu vou estar trabalhando meio que de graça, porque eu já vou ter trabalhado pelo que eu recebi. Esse tempo que eu estou trabalhando de graça é a mais-valia, que vai gerar no burguês a acumulação de capital, que seria a acumulação de dinheiro pelo tempo que não é pago, tempo de trabalho que não é remunerado ao proletariado. Daí, nesse sentido, quando o proletariado percebesse essa exploração, ele iria se revoltar. Mas isso não é tanto foco da questão do trabalho. Do trabalho é mais-valia, acumulação de capital e a divisão do trabalho gera divisão de classes. Já Emile Durkheim ele tem uma visão diferente. Ele vai falar que o trabalho, a divisão do trabalho vai auxiliar na coesão social, porque as pessoas vão ter um trabalho mais dividido, então a sociedade vai ser mais unida, porque a população vai precisar de um médico, vai precisar de um dentista, então são várias pessoas que vai virar meio que uma teia, e daí ela fica mais unida. Isso é gerado pela criação de uma nova solidariedade, a solidariedade orgânica. Porque para Durkheim existem duas solidariedades, mecânica e orgânica. A mecânica das pequenas sociedades, que é baseada nas tradições e que tem uma menor divisão de trabalho. Se tem uma menor divisão de trabalho, se tem menos gente, as pessoas são mais dependentes uma da outra, porque é menos gente, então
Se uma pessoa não faz, não tem quem faça. Já na sociedade orgânica, como o trabalho é mais dividido, como tem mais gente, vai chegar no estágio de anomia. Anomia é quando a falha de um não é tão perceptível. Então, aí você vê essa diferença na concepção de trabalho e vê a importância que o trabalho tem até os dias de hoje. Então, basicamente, tipo, é isso sobre o trabalho. Eu espero ter ficado claro. E, tipo, obrigado por assistir.